Olá amigos, bem-vindos ao canal O Fim Chegou. Vamos estudar um importante documento que acaba de ser lançado sobre a Heritage Foundation, que fala justamente de um chamado para o decreto dominical, ainda em 2026. É um documento sério, real. Vamos analisar o ponto principal que esse documento diz a partir da página 41. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, vamos entrar agora na Tua Santa Mensagem, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos ajude a nos preparar para os eventos finais. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, a Heritage Foundation, que é a fundação, dos republicanos, é ela que tem o objetivo de planejar as métricas políticas, os objetivos. É uma agenda conservadora, é uma fundação, dos republicanos, que eles promovem uma agenda política, ou seja, eles que fazem os planos que os políticos, republicanos, conservadores devem seguir conforme seus mandatos. Interessante que, como foi colocado aqui no canal, no último vídeo, eu disse, no último vídeo, que o que está faltando é se levantar um senador ou um deputado federal e colocar um projeto de lei dominical nacional para poder ser votado no Congresso. Lembrando que esse projeto não pode ser por um deputado estadual, ele deve ser feito por um deputado federal ou um senador. Olha que interessante. Chegamos em janeiro, o livro de Charlie Kirk, lá, Pare em Nome de Deus, que fala sobre o sábado. Agora, nesse momento, já está em milhares de lares. Muitos estão lendo esse livro. E a Heritage Foundation, ela lança aqui o Special Reporter. O que significa? É um relatório analítico, aprofundado, produzido por pesquisadores sênior, com diagnóstico, propostas de políticas públicas. Ou seja, é um relatório, convocando aqui os conservadores, a colocar essas políticas públicas no governo. Olha que interessante. Esse documento aqui, esse relatório, ele é que forma a opinião pública, ou seja, esse documento aqui é a base para se fazer projetos de lei, que serão votados ainda nesse ano. Ou seja, o documento ele dá a ideia, os conservadores apoiam a ideia desse documento e colocam em pauta no Congresso para ser votado através de um projeto de lei. Então, não é um artigo de uma revista, é um documento seríssimo, um documento de políticas públicas, um documento de políticas públicas conservadora. Qual que é o objetivo desse documento? É um chamado político e ideológico, é uma carta de orientação estratégica e é feito para influenciar governos e políticas públicas. Ok? O número desse relatório é o número 323, do dia 8 de janeiro de 2026. A parte mais intrigante que está no documento é justamente o seu próprio título, o seu próprio título, que já diz tudo, que é a parte mais importante, mais forte. É o próprio título do relatório da Heritage Foundation, Salve América, salve a família. Perceba que o próprio título já diz que é um clamor popular, um clamor, está clamando, salve a família, salve a América. Então, assim, aqui esse documento é o seguinte, eles estão clamando para que os políticos conservadores lá da América agora, que é a maioria no Congresso, façam alguma coisa para salvar a América e salvar a família. Então eles colocam aqui a questão do casamento no documento,
ok? Coloca a questão da família, mas a parte mais importante que eu queria destacar é a parte do descanso dominical. E tem coisas chocantes aqui, importantes, que nós vamos ver agora. E o título diz o seguinte aqui, eu estou lendo a partir da página 41, lembrando que eu estou lendo a tradução, né, o documento em inglês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você pode acessar a fonte aí na página 41 e você vai ler por você mesmo. Aqui diz aqui, ó: apoio a um dia uniforme de descanso. O que é um dia uniforme de descanso? Um dia uniforme é um dia comum, onde todo mundo guarda. Aqui diz assim, ó: assim como as leis de zoneamento permitem que uma comunidade determine onde certos negócios podem funcionar, as chamadas Blue Laws refletem os julgamentos locais sobre quando certos negócios podem operar. E aqui ele está falando, aqui essa parte está falando das Blue Laws, né? E olha que interessante. Aqui eles colocam um caso de 1961, que a Suprema Corte decidiu por 8 votos a 1 que leis de fechamento aos domingos, que incluem o propósito de fornecer um dia uniforme de descanso, são constitucionais. Olha o que ele está dizendo aqui. Esse documento está dizendo o seguinte, que se a Suprema Corte hoje, em 2026, ela votar um dia uniforme de descanso para todos, ele coloca até o dia aqui, né, o domingo, e isso não seria, como é que eu posso dizer, um procedente, mas um precedente, ou seja, não feriria a primeira emenda, porque isso já foi feito antes. O que eles querem dizer aqui? Que se a Suprema Corte, por questão religiosa, por causa que muitos guardam aquele dia, votar um dia de descanso nacional, eles não estão cometendo, ou seja, nenhuma quebra de nenhum artigo da Constituição. Realmente eles estão sendo constitucionais, ou seja, eles estão apelando aqui já para os legisladores, para a Suprema Corte aprovar um dia de descanso nacional. Aí eles citam um exemplo lá de 1961, de que isso já foi feito antes, né? Mas lembrando que nessa ocasião aqui foi uma questão estadual e eles estão apelando para uma questão nacional. E aí continua: um dia uniforme de descanso são constitucionais e podem acomodar o fato de que a maioria das pessoas que observam um dia de descanso por razões religiosas o faz aos domingos. Aí dá outro exemplo, né? Massachusetts, por exemplo, exige que todo empregador de mão de obra envolvido em qualquer estabelecimento industrial, mecânico ou comercial, oficina, conceda a cada pessoa pelo menos 24 horas consecutivas de descanso em cada período de 7 dias consecutivos. Continua: as leis de descanso que limitam a atividade comercial geralmente são encontradas em condados. Então, assim, o argumento deles é o seguinte aqui, nesse documento: salve a América, salve a família e um dia sincronizado de descanso. Porque eles estão dando exemplo de leis dominicais estaduais. É muito simples, porque as Blue Laws, elas são estaduais, não é uma lei nacional. Quando nós vamos aqui na profecia, Ellen White diz o seguinte: por um ato nacional, conforme está escrito aí, ela diz, por um ato nacional, o decreto dominical será colocado, a imagem da besta será formada. Então a profecia não está dizendo que a lei dominical seria aplicada em estados separados, ok? Mas uma lei única nacional para todos. É justamente o que eles estão apelando aqui, quando ele fala sobre um dia uniforme, ou seja, todos descansar naquele único dia. Então, meus irmãos, aqui é o documento mais sério de 2026, janeiro de 2026, um clamor popular. Esse documento aqui, lembrando, ele tem a função justamente de quê? Um chamado político, ideológico, ou seja,
eles estão chamando todos os republicanos a apoiar essa métrica aqui. É uma carta de orientação estratégica e é feita para influenciar governos e políticas públicas. Então, esse especial repórter, número 323, é sim uma convocação para os republicanos apoiarem essas métricas aqui. Foi o que eu falei no último vídeo. Como essa questão do Charlie Kirk, o livro dele já está... Muita gente já está lendo sobre o descanso, muita gente já está inteirado sobre a questão do descanso, né? A maioria agora, a maioria da Câmara agora é republicana, ok? Como nós podemos ver aqui, o Senado, ok? Os republicanos têm 53 senadores e apenas 45 democratas. Os republicanos têm 220 deputados contra 213 deputados democratas. Então a maioria esmagadora é republicana. Só que assim, por que será que eles estão justamente agora convocando os republicanos a fazer um decreto dominical, um dia uniforme de descanso para todos? Por quê? Justamente agora em janeiro eles estão fazendo essa convocação. É muito simples e bem lógico. As eleições de meio de mandato troca tudo. Toda a Câmara é renovada, parte dos senadores e toda a Câmara dos deputados é renovada. Então, assim, se chegar em novembro, que é a votação de meio de mandato, se chegar em novembro e toda a Câmara dos Deputados for renovada e a minoria ser conservadora, é óbvio que não vai passar projeto nenhum. Então eles estão aproveitando antes de novembro, antes de chegar novembro, eles estão aproveitando, ou seja, nesses primeiros 6 meses, primeiro semestre, para empurrar essas pautas aqui. Salvar a família, salvar a América e um dia de descanso nacional, decreto dominical. E essa é a pauta de Roma, né? Que o domingo é o dia da família, um dia de comunidade entre os povos, tem a questão da Laudato Si, você vê que está tudo sincronizado. Então, meus irmãos, eu deduzo, coloco aí 90% de chance nesse primeiro semestre agora, se levantar um deputado federal ou um senador e colocar um projeto de lei dominical nacional. É isso que nós estamos aguardando. Pode acontecer agora no primeiro semestre. Vamos ficar de olho, né? Esse documento aqui é sério, é uma convocação, ok? Quem quiser ler o documento está aí, na descrição está em inglês, mas você pode ler a partir da página 41. Vamos ficar de olho, ok? Lembrando que também tem, esquecemos que tem Jonathan Berry, que já assumiu, né, a pasta do trabalho, e ele disse lá no projeto 2025 que o Congresso deve estimular um dia de descanso comunitário. Perceba que o que Berry escreveu lá no projeto 2025, na página 589, agora esse documento da Heritage Foundation está fazendo um apelo para os republicanos, para os políticos, colocar em prática o que está lá escrito no projeto 2025. Então isso aqui é sim um clamor popular, ou seja, que está apelando para os políticos. E aí tudo vai se unir, político, civis, tudo se unem buscando o domingo. Aqui mesmo no Brasil, a partir de março, você vai ver a correria dominical, ou seja, o estado do Espírito Santo aqui no Brasil vai fazer um teste piloto, todo mundo sabe disso, tudo vai fechar nos domingos. Os supermercados grandes, né, somente as mercearias nos bairros vai funcionar no estado do Espírito Santo, mas os mercados grandes que tem até dois funcionários não vai funcionar a partir de março de 2026 aqui no Brasil. Isso vai servir como um teste piloto para outros estados do Brasil. Perceba que essa corrida dominical, ela não só está nos Estados Unidos, ela que está aqui no Brasil também. E vai também influenciar a Europa e outros países. Então nós estamos aí, queridos, perto de ver a profecia se cumprir. É óbvio que nós não sabemos, né, se Deus vai permitir, ele vai segurar os ventos, permitir que solte os ventos e a perseguição, o decreto dominical, a marca da besta, sai agora. O que podemos fazer agora é deduzir que a coisa está muito próxima. E sim, de acordo com esse documento aqui,
um projeto de lei dominical nacional pode ser lançado antes de novembro, ou seja, antes que a Câmara dos Deputados se renove. Ok, meus irmãos? Antes disso, pode ser lançado, é 90% de chance disso acontecer. Então temos que ficar de olho, ok? E ver como os eventos estão se sucedendo. Lembrando, esse documento aqui é muito sério, é importante, é uma prova dos planos de Satanás agora para impor a marca da besta agora nos últimos dias. Está tudo alinhado, meus irmãos. Está tudo alinhado. Somente Deus pode impedir de acontecer, se Ele quiser, mas está tudo alinhado. Agora, tudo alinhado, meus irmãos. Então, comente aqui embaixo o que você achou dessa mensagem. Coloque aqui embaixo, né, qual é a sua opinião sobre esse assunto. O que você acha que, se Deus vai permitir agora que tudo aconteça como já está delineado, ou que Ele vai segurar os ventos e vai dar mais tempo para nós. Coloque aqui a sua opinião, extrema importância. E não deixe, irmãos, de compartilhar esse vídeo com pessoas que realmente estudam as profecias e sabem que o tempo está próximo. Vamos orar. Querido e bom Deus, nos fortaleça e nos guarde, pois os eventos finais realmente estão próximos. Nos guarde, ó Todo-Poderoso. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.